Acontece neste momento no Hotel Radisson, aqui na capital sergipana, uma palestra organizada pelo LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais. O tema é o que esperar para o ano de 2020. A Tamires já antecipou um pouco sobre esse assunto. Um dos palestrantes é o ex-presidente do STF, Aires Brito. A Tamires, ela acompanha o evento e vai trazer as informações ao vivo para você, nosso telespectador aqui do BG Sergipe. Tamires, é com você mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde para todo mundo que acompanha ao Balanço Geral aqui na TV Atalaia Record TV. Está aqui ao meu lado o ministro Carlos Aires Brito, que gentilmente parou antes mesmo de entrar ao evento para conversar com a gente. O tema da palestra dele é a ordem econômica na Constituição brasileira e a prevalência das instituições como bússola social. Boa tarde, ministro. Muito obrigada por sua participação na TV Atalaia Record TV. Fala um pouquinho sobre o tema da sua palestra hoje. Pois é, eu vou falar sobre esse grande mérito da Constituição brasileira, instrumentalmente, metodologicamente, que é fazer das instituições o eixo, né, da vida coletiva. Famílias, igrejas, sindicatos, partidos, imprensa, Ministério Público, polícia, Poder Judiciário, a instituição civilizadamente assentou que a vida social é de gravitar em torno das instituições. Nada de culto à personalidade, a fulano, beltrano, cicrano, nada de heróis, nada de salvadores da pátria. E sim a organização da vida institucionalmente considerada. Porque as instituições são o reino da empresas, escolas, por exemplo, são o reino da impessoalidade, o reino da permanência, o reino da transparência. E povo civilizado é o povo que se estrutura em torno das suas instituições. Um assunto bastante interessante. A gente vai aproveitar aqui a presença do ministro também para falar um pouquinho com a gente sobre essa decisão polêmica que deixa os brasileiros apreensivos, a decisão que foi decidida ontem no Supremo Tribunal Federal e que põe fim na prisão em segunda instância. Foram 6 votos a 5, né? E aí está todo mundo apreensivo. Algumas matérias dizem que 4.900 réus serão soltos, mas é preciso explicar à população brasileira como é que esse processo vai se discorrer. É preciso entender bem a lógica da Constituição. O Supremo decidiu em rigor à luz do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ninguém será considerado culpado processualmente, jurisdicionalmente, senão com o trânsito em julgado da respectiva sentença, da sentença penal condenatória. Mas a Constituição distingue 2 coisas. Há uma prisão com a culpabilidade já formada, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e há uma prisão antes dessa culpabilidade formada. É uma prisão preventiva, digamos assim, cautelar, e que tem 4 pressupostos, não é? Garantia da ordem pública, também garantia da ordem econômica, não é? Garantia da instrução penal, garantia da efetividade da lei penal, e o juiz pode, caso a caso, aplicar o artigo 312 do Código Penal por qualquer ou por mais de uma dessas premissas e o indivíduo continuar preso, o réu continuar preso, o investigado continuar preso. Então, cada juiz vai decidir sobre cada réu de acordo com o processo? Da execução penal, cada juiz da instrução processual penal, cada tribunal da instrução processual penal vai decidir. Agora, o Supremo, o Poder Judiciário goza de vitaliciedade, é para isso, para eventualmente proferir decisões contramajoritárias, contra a opinião pública em geral. E a população também estava em dúvida porque podem justamente deixar a cadeia o ex-ministro do governo petista, José Dirceu, além de uma dezena de condenados na Operação Lava Jato, entre empreiteiros e operadores de propina. Isso é preocupante? Não é bem assim. Não se pode dar aos dispositivos da Constituição, aos princípios da Constituição, uma interpretação fulanizada. Em razão de Beltrano, Cicrano, Fulano, não é assim. A interpretação é objetiva, é impessoal. E cada caso é um caso. No plano penal, cada caso é um caso. Então, como eu estou lhe dizendo, o Código de Processo Penal, pelo seu artigo 312, avança 4 pressupostos, 4 premissas de decretação da prisão
antes da execução da pena. Uma preocupação em relação... Para assombro, pasmo coletivo. Até porque, tecnicamente, vamos reconhecer, o Supremo decidiu correto. Em relação à possível soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, qual a sua opinião sobre isso? É como eu estou dizendo, não se pode interpretar o direito, principalmente a Constituição, assim fulanizadamente, assim personalisticamente, em razão de Beltrano, Cicrano, Fulano. Não é isso. O que interessa é a objetividade da norma jurídica e ela deve ser interpretada no seu entendimento, digamos assim, intrínseco, inato, não é? No seu núcleo duro de significação. A norma deve ser interpretada impessoalmente. Eu não vejo o ex-presidente Lula, o ex-ministro fulano de tal, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Não, eu vejo a Constituição, eu vejo o direito na sua objetividade. As consequências subjetivas são outras coisas. O senhor manifestou-se agora há pouco favorável a essa decisão, mas o senhor não acharia que essa decisão gera impunidade, principalmente para aqueles que envolvidos com a Operação Lava Jato? A interpretação foi correta do Supremo, interpretou corretamente. O Supremo não teve como superar os limites semânticos do dispositivo central interpretado da Constituição e, por consequência, do Código Penal. Agora, é censurável, sim, essa mudança, porque instabiliza, causa um certo desconforto social. A segurança jurídica fica um pouco comprometida. O Supremo mudou muito em pouco tempo de entendimento sobre o mesmo tema. Esse vai e vem interpretativo é que não é bom, esse vai e vem. Agora, em essência, o Supremo decidiu, à luz do artigo 5º, 57 da Constituição, sobretudo, decidiu corretamente. Então, cada juiz agora é que deve analisar de maneira... Deve analisar perfeitamente. O importante é combater a corrupção. Não, a corrupção é prioritariamente combatida por desígnio constitucional. A Constituição, né, sabe que a corrupção é um dos nossos defeitos, até históricos, mais graves. E é preciso combater eficazmente a corrupção e não deixará de ser combatida eficazmente. Esse assalto ao erário, esse avanço no dinheiro público, essa patrimonialização individual às custas do bem público, isso tem que ser combatido com toda a tenacidade. A gente agradece então ao ministro Carlos Aires Brito aqui ao vivo com a gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima oportunidade. Obrigada, ministro. Diego Barros, ele agora já pega aqui os documentos dele para começar a palestra. O hino nacional iniciou-se agora há pouco e a gente vai continuar aqui acompanhando e reportagem completa no Jornal do Estado. Diego, é com você. Obrigado, Tamires, pelas informações ao vivo.